Olá, gente, tudo bem? Vamos para o último tema dessa leva aí de vídeos que eu estou disponibilizando para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito do trabalho no exterior. A gente sabe que muita gente, ou em notícia ou até conhecido, muita gente está saindo do Brasil, ou por vontade própria, ou porque a empresa ela está impondo essa condição, enfim. Se for por vontade própria, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas se for a empresa, por condição da empresa, você tem que observar o artigo 468 da CLT. Por quê? Porque tem várias regras que precisam ser respeitadas para ter essa transferência desse empregado para o exterior. Primeira coisa, tem que ter o consentimento do empregado. Sim, por quê? Porque isso é uma questão de alteração do contrato de trabalho. Então a gente tem que entender que esse empregado, ele tem família, ele tem casa, então é uma mudança às vezes muito brusca. Tem gente que não esquenta, que quer ir realmente para o exterior, porque a gente sabe como a situação do país ela está preocupante nesse momento. Mas tem que ter esse consentimento. Precisa de acordo? Sim, precisa de acordo. O salário, ele tem que ser em moeda nacional ou ele pode ter a conversão? Pode haver essa conversão, mas tem que ser requerido pelo empregado. Só uma observação que eu quero deixar aqui para vocês. A questão do consentimento, ela não vale quando tem um cargo de confiança nessa questão da transferência. Se também houver uma extinção da empresa, se for uma condição que já estava prevista em contrato, então precisa dessas observações, tá bom? Agora a gente continua. Além desses pontos que eu já destaquei para vocês, tem a obrigatoriedade do pagamento de um percentual de 25% do salário desse empregado. Mas se a transferência for transitória, ou seja, ela não é definitiva. Por quê? Se houver essa transferência definitiva desse empregado, aí a empresa ela já não fica mais obrigada a pagar esse plus por conta da transferência e os gastos que esse empregado ele vai ter durante o período que ele permanecer fora do país. E teria mais algum tipo de benefício nessa transferência? Sim, seguro pessoal, seguro acidente, custo de retorno, entre outros benefícios, ok? Mas se essa saída do país for por motivo pessoal, o próprio empregado pede a sua rescisão na empresa e decide prestar o seu serviço fora do Brasil. Nesse caso, alguns países eles têm alguns benefícios parecidos com os nossos. Por exemplo, a Venezuela, o México, a França, eles têm FGTS, auxílio-desemprego, limite de horas, encargos de folhas de pagamento, entre outros aspectos. E países que possuem uma justiça do trabalho, igual a nossa, a gente tem a Nova Zelândia e a Alemanha. A Alemanha ela tem um direito do trabalho mais brando para as empresas, por exemplo, mas o auxílio-desemprego lá é muito baixo, igual ao Reino Unido. Por quê? Porque lá eles têm vários tipos de flexibilizações que funcionam muito bem e que as empresas elas seguram mais os seus empregados, digamos assim, prestando o serviço, do que demitindo e recontratando ou até contratando pessoas novas. Outro exemplo que a gente tem no exterior é a Suíça. A Suíça, por exemplo, ela não possui salário mínimo, mas ela é considerado o país que mais assegura o direito do trabalho dos seus empregados. Então fica essa curiosidade aí para vocês. A Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e o Uruguai são os países que menos agridem os direitos trabalhistas. Então, se você está pensando em sair do Brasil, está pesquisando quais são os países que são mais próximos das nossas leis trabalhistas, ficam essas dicas aí para vocês, ok? Mais um vídeo, espero mais uma vez que ele sirva para alguma coisa para você. Aguardo vocês nos próximos vídeos, desejo um ótimo final de terça e forte abraço. Tchau, tchau!